Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A solidão já é tratada pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia global. Segundo um relatório da OMS, 1 em cada 6 pessoas no planeta sofre com os efeitos da solidão, com impactos na saúde e no bem-estar. E as causas desse isolamento social têm relação com diversos fatores, como baixa renda, falta de políticas públicas e também com as tecnologias digitais. Aqui no Brasil, os dados do Censo Demográfico mostram que o número de pessoas que moram sozinhas cresceu em todas as faixas etárias nos últimos 12 anos, com destaque para os idosos. E no caso do nosso país, o envelhecimento da população também deve ser levado em conta. Solidão, uma questão de saúde pública, é o tema do Panorama que começa agora. Aqui no estúdio eu converso com a professora e pesquisadora Juliana Torres, do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG, e com o demógrafo e pesquisador Israel Passarelli, do CEDEPLAR da Faculdade de Ciências Econômicas também da UFMG. Muito obrigado, Juliana, pela sua presença. Muito obrigado, Israel, também pela sua presença. Eu queria começar perguntando para a Juliana o seguinte. A OMS está classificando aí a solidão como uma epidemia global. Eu queria saber se, nos seus estudos, você já percebeu quais os impactos que a solidão causa nas pessoas, principalmente na população mais idosa. Obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, a solidão, ela tem efeitos diretos e indiretos na saúde da população idosa, né? Então, diretamente, fisiologicamente, ela pode afetar, então, né, os vasos sanguíneos, aumentando a resistência vascular periférica, então causando, né, um aumento aí do risco de doenças cardiovasculares, né? Isso pode também acarretar problemas psicológicos, então déficit aí da saúde mental. Então isso tudo são problemas importantes de serem estudados, principalmente na população idosa. Perfeito. Bom, Israel, e no Brasil a gente vem acompanhando que a população está envelhecendo cada vez mais. Ou seja, esse envelhecimento e esses impactos em relação à solidão são diretamente ligados? Esse é um ótimo ponto. Assim, a gente quando analisa as tendências demográficas, né, a gente vê que o Brasil está envelhecendo e ele está envelhecendo num ritmo muito mais rápido do que ocorreu em outros países desenvolvidos, o que significa que o Brasil ele tem pouco tempo para tomar algumas ações em relação a alguns problemas emergentes, como o caso da solidão, que já é uma questão de saúde pública em outros países, como Estados Unidos, né, que o ministro da solidão na época, ele utilizou um estudo que equiparava a solidão ao efeito de fumar 15 cigarros por dia, o que é um dado alarmante, né? E esse problema está se estendendo para outras sociedades que também passam por uma transição demográfica, como no Brasil. E utilizando um pouco os dados do censo, né? Atualmente a gente tem cerca de 10% da população, que é uma população idosa, e em 2070 esse número está previsto para crescer em aproximadamente, está previsto para gerar em torno de 38% da população idosa. E a gente tem que levar em consideração esse ponto, que é um dado que requer uma cautela. Mas antes desse ponto, a gente precisa esclarecer algumas definições conceituais, né? Quando a gente fala de solidão, a gente não está falando, por exemplo, de solitude, que é um outro conceito que às vezes as pessoas usam como sinônimo, mas não são, né? A solitude é um ato voluntário, quando a pessoa escolhe estar sozinha. E a solidão não. A solidão é quando a pessoa percebe que falta alguma coisa nas relações sociais, é quando a gente está falando de qualidade, né? A pessoa, ela pode estar cercada de outras pessoas e mesmo assim ela se sentir solitária e ao mesmo tempo outra pessoa que tem uma rede social um pouco mais enxuta, ela pode não sentir esse sentimento. Então, quando a gente fala assim de idosos morando sozinhos, né, que é um fator de risco para a solidão, isso não quer dizer que esses idosos eles são solitários, né? Eles estão morando sozinhos, então tem uma pequena definição conceitual que é importante para a gente balizar a discussão, porque quando a gente fala de solidão como uma ameaça à saúde pública, é essa solidão involuntária que atravessa, que é um sentimento que machuca e que a pessoa não consegue controlar, sabe? Pois é, essa questão dessa diferença dessa solidão para essa solitude, ela aparece nos estudos, é possível perceber isso? E uma outra questão, ela é diferente, por exemplo, em homens e em mulheres, em uma população mais idosa, uma população mais jovem? Como é que os efeitos acontecem em cada um desses recortes?
A solitude, né, e solidão, como já foi explicado aqui, são conceitos diferentes. Mas dentro da própria solidão, existem dois subtipos que são muito estudados. O primeiro é a solidão social, que é justamente mais provável de acontecer em pessoas que têm essa rede social mais escassa ou ausente, né, ou falta desses contatos sociais com outras pessoas. Então, essa é a solidão social, que é diferente da solidão emocional. Né? A solidão emocional já é um conceito que é atrelado aí à subjetividade da relação que a pessoa vê em relação a seus contatos sociais. Então, de alguma forma, existe um déficit de apoio emocional que essa pessoa recebe através dessas relações que ela estabelece com essas pessoas. Então, quando a gente fala de saúde pública, né, de intervenções para toda a sociedade, a gente está pensando mais nessa solidão social, né, intervenções, então, para promover maior número de contatos para as pessoas, então, conseguirem estabelecer relações mais fortes, né, e vínculos aí, então, por períodos mais longos, né? Pois é, e essa questão da diferença do gênero? Mulheres sentem diferente do que homens? Porque a gente tem uma impressão, às vezes, né, que há diferenças, mas isso acontece realmente? Isso acontece, né? Se a gente pegar dados brasileiros, então a gente tem dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, que é o ELSE Brasil. É um estudo nacionalmente representativo da população com 50 anos ou mais. E dados mostram, então, que as mulheres têm muito mais sentimentos de solidão do que os homens. Isso pode estar atrelado, né, à diferença, por exemplo, que a gente tem de prevalência de mulheres tendo um companheiro em relação a homens tendo um companheiro. Ou né? seja, as mulheres, na prática, ficam mais sozinhas quando estão mais velhas do que os homens, no caso? Mais sozinhas em relação a companheiro. Sim, ao companheiro, Esse vínculo aí afetivo, que é o vínculo teoricamente mais próximo que a gente estabelece. Tá? Então, essa diferença de gênero pode ser atrelada a essa diferença de ter ou não um parceiro ali, né, de convívio, morando ou não com a pessoa. Perfeito. Bom, dados do censo de 2022, o mais recente realizado aqui no Brasil, mostram que o número de pessoas que moram sozinhas no país aumentou em todas as faixas etárias. A comparação é com o censo de 2010, que foi o último a ser feito. Veja só. Em 2010, 12% dos lares brasileiros tinham apenas uma pessoa. Em 2022, o percentual subiu para 19%. Entre 18 e 24 anos, 11,3% das pessoas moravam sozinhas em 2010. E em 2022, esse número subiu para 17,2%. Entre 25 e 39 anos, o aumento foi de 8,3% para 13,4%. Dos 40 aos 59 anos, 10,5% moravam sozinhos em 2010 e 16,4% em 2022. E entre os idosos acima dos 60 anos, o percentual dos que vivem sozinhos subiu de 21,5% em 2010 para 28,7% em 2022. Bom, Israel, os brasileiros estão casando mais tarde, tendo menos filhos e aí aumentando o número de pessoas que vivem sozinhos. Quais os impactos disso em relação a essa questão da solidão? Essa mudança de comportamento afeta isso também? E afeta a questão da solidão? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, né, sobre essa questão das pessoas passarem, a gente tem um aumento no percentual de pessoas morando sozinhas, que isso é um reflexo também dessas transformações demográficas que acontecem dentro dos domicílios, né? A gente tem menos filhos e isso acaba repercutindo também na própria composição familiar. Só um ponto assim, que é importante esclarecer, né? Essas pessoas que vivem sozinhas, embora isso seja um fator de risco para a solidão, isso não significa que essas pessoas sejam solitárias, né? Morar sozinho não se traduz como ser solitário.
mas de fato é um dado que é um ponto de atenção que a gente precisa ter, porque essas pessoas, de fato, elas têm um número mais reduzido de uma rede de apoio, pensando em termos de família, né? Muito embora os amigos também sejam uma importante fonte de apoio social, de suporte social, mas é um dado que chama atenção, principalmente porque ele tende a aumentar nas próximas décadas também. Pois é, e é uma coisa interessante que aumenta em todas as faixas etárias, né? Quer dizer, a gente, como você disse, não é possível dizer se isto, vamos dizer assim, é um problema ou não. Mas esse aumento é uma tendência em outros países também? Isso é específico do Brasil? Essa questão desse aumento de pessoas vivendo sozinhas, né? Isso é uma tendência que tem sido observada em outros países também e tem sido analisada com muita cautela entre os demógrafos aqui no Brasil, que inclusive uma pesquisadora da UFMG também, a professora Simone. Ela tem dedicado um tempo assim, para entender esses novos arranjos domiciliares que estão se formando no país, mas um dado, né? Esse percentual de pessoas que vivem sozinhas é um percentual que tende a aumentar nas próximas décadas, de acordo com as projeções, né? Justamente por essa nova configuração familiar que surge dessas mudanças demográficas que a gente observa na sociedade. Perfeito. Bom, e um relatório da OMS, a Organização Mundial de Saúde, tentou relacionar as causas e os impactos da solidão e do isolamento social ao redor do mundo. Vamos ver alguns desses dados. Segundo a OMS, a solidão pode estar associada a 871 mil mortes por ano em todo o mundo. Ela aumenta os riscos de acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, diabetes, declínio cognitivo e morte prematura. Nos países de baixa renda, 24% das pessoas afirmam se sentir solitárias, contra 11% nos países mais ricos. Pelo relatório, entre 17% e 21% dos jovens entre 13 e 29 anos sofrem com a solidão. E os impactos se estendem à escola e ao emprego. Adolescentes solitários têm 22% mais chances de obter notas mais baixas. E adultos solitários têm mais dificuldade para encontrar ou manter um emprego e podem ganhar menos com o tempo. Juliana, esses dados aí foram apontados pela OMS num relatório global. Aqui no Brasil, a gente sente já esses efeitos, por exemplo, de aumento de doenças, dessa questão que foi colocada aí dos mais jovens de terem dificuldade na escola, de arrumar um emprego. Quer dizer, a solidão afeta todo mundo de uma maneira, vamos dizer assim, impactante. E no Brasil isso já vem acontecendo, o que talvez esteja acontecendo em outras partes do mundo? Uhum. No Brasil, na verdade, a gente tem visto uma tendência de diminuição da solidão, mas a solidão que eu coloco aqui, a solidão das pessoas que sentem algumas vezes. Uhum. Então, a gente vê que desde, também, né, dados do ELSE Brasil, desde 2015 até agora, né, o último dado que a gente tem, que é 2021, a gente observou uma tendência de diminuição dessa solidão. Vamos colocar assim, alguma solidão, né, de vez em quando, enquanto que as pessoas que se sentem solidão sempre, ou relatam, né, esse sentimento sempre, isso vem se mantendo ao longo do tempo. E isso, claro, gera impactos, né, na saúde, né, e faz com que, como a gente tem a população mais envelhecida, né, e essa população ela já tem uma tendência a ter mais doenças, então nessa população a gente estuda mais a solidão, né, principalmente por conta da parte de saúde, mas também por conta dos eventos de vida que vêm acontecendo, né, em idades mais velhas. O que seriam esses eventos de vida? Eventos é morte de uma pessoa mais próxima, sim. Separação. Isso afeta mais quem tem filhos. Mais idade? Sim. Então, essa é a população que ela é mais estudada por conta desses eventos, que um evento agudo, ele pode gerar uma piora considerável da solidão durante aquele período ali do luto. Israel, uma outra questão ligada a essa questão da solidão é a questão das chamadas migrações internas, né? Viagem por questão de trabalho, de estudo, de mudança de determinada coisa. Isso também afeta essa coisa dos problemas de solidão e dos conflitos aí das pessoas que são obrigadas, eventualmente, a fazer uma mudança que não estava nos planos?
Isso pode afetar sim, né, a questão por exemplo, de jovens que saem muito cedo de casa e vão para outros municípios, para outros lugares para estudar e às vezes encontram um ambiente que é completamente diferente do que eles estavam acostumados no lugar de origem. Isso pode sim ser um fator que aumente, né, que impulsione esse sentimento de solidão entre esses jovens. E é algo que eu tenho tentado discutir um pouco na minha tese, né, sobre como que as questões demográficas podem afetar essa questão da solidão na vida dessas pessoas, mas para isso a gente precisa de dados, né? E uma coisa que acho que a Juliana tinha comentado também, a gente no Brasil a gente ainda carece de dados que a gente consiga ligar a alguns eventos, como por exemplo a migração, a mobilidade populacional de uma forma um pouco mais ampla a essa questão de solidão, para a gente conseguir entender um pouco mais esse comportamento. Mas em outros países a gente observa assim que existe uma relação entre migrar e, dependendo do ambiente, do local de destino que você está, isso pode impulsionar, pode intensificar esse sentimento de solidão entre os jovens. Pois é, uma outra coisa que eu li fazendo pesquisa para esse trabalho é em relação às tecnologias digitais. Ou seja, hoje se tem um acesso muito grande à rede social, um contato. Eu brinco que às vezes você acaba ficando mais próximo de quem está longe e mais longe de quem está próximo. Isso, na prática, tem algum efeito nessa questão da solidão, Juliana? E já foram feitos estudos que tratem desse tema? Ou é uma coisa mais empírica que a gente vê, vamos dizer assim, né, de uma pessoa, de uma impressão que aparece eventualmente no consultório de alguém, em algum depoimento, vamos dizer assim? Uhum. Sim, dados que a gente tem, né, durante a pandemia, a gente viu que cresceu muito, né, esse contato virtual entre as pessoas. Né? E a gente viu que esse contato ele foi benéfico para a população idosa em relação a essa solidão mais leve. Né? Então, existe benefício, sim, da gente ter contatos virtuais com pessoas que moram longe, né? Às vezes vínculos que mudaram, né? Tiveram essa mobilidade, mas a gente também percebeu que, mesmo a gente mantendo esses contatos virtuais, manter o contato social presencial, né, face a face com as pessoas, isso também é muito importante. Né? Então, a gente não pode negligenciar que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas saírem, né, interagirem, seja ir numa praça, né, fazer uma aula de dança, né, praticar algum esporte. Então, isso é fundamental para que as pessoas conheçam novas pessoas, façam conexões e mantenham de alguma forma ativa na sociedade com esse contato presencial, que mesmo a gente tendo virtual, esse presencial ele parece ser muito mais forte emocionalmente do que apenas o contato virtual. Saia, eu queria que você falasse um pouco da sua área e dessa questão das tecnologias digitais também, como é que isso entra e como é que você vê isso, essa relação das tecnologias com a solidão? Eu acho que essa é uma discussão muito pertinente, né? Inclusive, o que a gente observa hoje é que o nosso tempo tem sido cada vez mais capturado por rotinas fragmentadas e solitárias, e isso, de certo modo, acaba repercutindo nessa questão do próprio uso de redes sociais. E aí é um ponto que eu reforço o que a Juliana disse, né? Por conta dessa situação, né? A gente precisa levar a solidão um pouco mais a sério, a gente precisa reconhecer que as conexões sociais, os nossos amigos, as nossas famílias, são tão importantes, ou as pessoas que nos fazem bem, eles são tão importantes quanto a prática de exercícios físicos, uma alimentação saudável. Então, é importante que a gente comece a levar essa questão a sério, como se a nossa vida e como se a nossa longevidade dependesse disso, porque no final das contas depende. Pois é, essa questão justamente da longevidade. A gente tem exemplos, Juliana, você lembraria aí de outros países que estão tratando, vamos dizer assim, a solidão de uma forma... Porque se a gente pensar que o Brasil está envelhecendo, entre aspas, agora, e que outros países já envelheceram antes, existe alguma solução, alguma coisa que foi tomada em determinados países para que a gente possa tomar como exemplo aqui para nós no futuro próximo? A gente tem intervenções muito bacanas que vem acontecendo na Inglaterra, onde a gente tem também um ministro da solidão. Ministro da solidão? Ministro da solidão. Olha que coisa interessante. E aí, então, o que eles fazem são ações intersetoriais para a gente conseguir promover esse maior contato social e essa participação das pessoas na comunidade. Então, isso envolve segurança, transporte, oportunidades de vida,
né, essa socialização também através de grupos. Então, isso tem se mostrado muito efetivo, né, na população da Inglaterra, que é muito mais envelhecida que a população brasileira. Né? Então, a gente deveria tomar isso como exemplo e começar a agir aqui. Porque a solidão, ela realmente, como uma questão de saúde pública, ela precisa de ações intersetoriais. Apenas, né, ficar tratando indivíduos com psicoterapia, né, ou ações individualizadas, isso não é tão efetivo enquanto a gente promover essa inclusão desse indivíduo na sociedade como um todo. Nesse caso, vale o ditado que é melhor prevenir do que remediar. Sim, com certeza. Na sua área, Israel, a gente está caminhando já para o finalzinho do programa, que políticas públicas, o que você acha que pode ser feito ou o que já vem sendo feito para diminuir esses efeitos que, como a gente está chegando à conclusão aqui, podem e devem aumentar ao longo dos anos? Bom, eu acho que em termos de ações que têm sido feitas para reduzir esses efeitos é um pouco difícil a gente falar porque o nosso país ele ainda não reconhece de fato a solidão como um problema de saúde pública, como outros países como Estados Unidos, né, Japão e outros países que institucionalizaram a solidão como problema de saúde pública. Mas no Brasil a gente tem uma janela de oportunidades muito interessante por meio do SUS e assim, quando a gente fala desses efeitos para a saúde, né, a gente não pode somente trazer o SUS. Né? O SUS ele tem um papel muito importante para a nossa sociedade, mas isso só pode ser resolvido por meio de ações intersetoriais, articuladas com outras áreas, como, por exemplo, assistência social. E é possível a gente desenvolver alguns caminhos, né? E uma política que tem sido construída agora é a Política Nacional de Cuidados, que é um avanço muito importante para o nosso país, que reconhece o cuidado como um direito, e é uma oportunidade da gente incluir a solidão nessa discussão que já está em andamento, né? Não é criar, por exemplo, no país, não é o caso de criar um Ministério da Solidão ou criar uma Política Nacional de Solidão, mas sim incorporar esse tema que é relevante a outras políticas transversais já existentes. Então, eu acho que esse é o caminho mais viável assim, que eu consigo enxergar. Israel, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, queria agradecer também a Juliana pela presença e queria agradecer a você que nos acompanhou até agora. O Panorama de hoje termina aqui. Nós falamos um pouco sobre essa epidemia global da solidão e os seus efeitos aqui no Brasil. Se você quiser rever esse programa, basta ir ao portal da Assembleia, ao YouTube ou ao seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado pela sua audiência e até nosso próximo programa.